Fala galera, beleza? Cara, estamos aqui para mais uma nova série, então se liga, mano, essa série vai ser top, então você precisa compartilhar esse link com algum amigo, com alguma amiga da escola, de qualquer lugar que seja, tá ligadinho? Se liga, vai ser muito top, mano, Deus vai falar muito com você e com certeza pode falar com seus amigos, amigas, ou seja, qualquer pessoa que seja, beleza? Então se liga para a nossa primeira aula dessa nova série que é o reino de cabeça para baixo. O reino de cabeça para baixo. Cara, Lucas, o que é isso? Não, calma que você vai entender lá na frente, beleza? Mas a nossa primeira aula dessa série é Estranhos em um Mundo Estranho. Cara, estranhos em um mundo estranho. O que significa isso? Significa que quando a gente olha, por exemplo, para a vida desse cara, do Homem-Aranha, a gente percebe que ele vive parte da sua vida de cabeça para baixo. O que significa isso? Significa que a grande parte daquilo que ele faz, das experiências que ele tem, se você lembrar e assistiu a trilogia, né? Você vai perceber que tem cenas épicas que envolvem o Homem-Aranha com, por exemplo, a Mary, cara, que ele está de cabeça para baixo. O que significa isso? Significa que a vida de ponta cabeça para o Homem-Aranha é natural, porque isso é parte daquilo que ele faz, isso é parte daquilo que ele vive, o mundo dele gira em torno dessa situação. Só que por outro lado, o fato do mundo do Homem-Aranha ser grande parte de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, colocava ele em situações adversas, em guerras, em tretas. Então para a gente entender, é necessário a gente começar a pensar que o mundo de cabeça para baixo é um mundo caótico, é um mundo de guerra, é um mundo de dificuldade, é um mundo em caos. E quando a gente olha o mundo em caos, quando a gente percebe que as coisas estão invertidas, eu lembro logo do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, de Jesus contando algo que vai desmistificar muita coisa, que vai contra aquilo que é um raciocínio lógico. Se liga só, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 11. Mateus 5, 1 a 11. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Versículo 2, ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Último versículo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar, galera. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por essa aula, que o Senhor fale ao coração dos adolescentes, assim como falou ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Galera, se liga, as bem-aventuranças conta uma história muito louca. Por quê? Porque Jesus vai dizer que mais do que feliz, não são as pessoas que têm, mais que feliz, não são os ricos, mas são os pobres de espírito. E isso, cara, que Jesus faz, é uma parada muito louca. Por quê? Porque não precisa ter para ser feliz, não precisa conquistar para ser feliz. Pelo contrário, precisa se voltar para Jesus e entender que o fato de nós
submetermos a Ele, nós encontramos suficiência. Então é muito louco esse texto, as bem-aventuranças, porque Jesus está dizendo que o mundo, na visão cristã, na perspectiva de Cristo, galera, é o mundo invertido. Olha só, bem-aventurados os pobres de espírito. Como assim, cara? Por quê? Porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perceba, cara, que Jesus não está falando que bem-aventurados são os consolados. Não, bem-aventurados são os que choram. Ou seja, bem-aventurados são os humildes. Você está entendendo que a ideia de Jesus é ter uma perspectiva invertida daquilo que é o natural, daquilo que é o normal? Se liga, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a enxergar algumas coisas diferentes. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que nós vivemos num mundo estranho, invertido, porque esse mundo é um reino estranho. É um reino estranho por quê? Porque nós estamos em um mundo estranho. Estar em um mundo estranho é olhar, por exemplo, para os versículos 10 e 11, que a gente conversou, e perceber Jesus falando que bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levarem a todo tipo de calúnia contra vocês. Cara, nós vivemos em um mundo estranho, porque é um mundo invertido. Por exemplo, adolescente, você, na sua escola, cara, provavelmente você é um adolescente cristão que tem vergonha de dizer que é cristão. Por quê? Porque o mundo estranho, esse reino caótico, cara, faz com que você tenha medo e vergonha de se posicionar como cristão. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, afetado pelo pecado, que quer dizer para você que o cristianismo é uma parada arcaica, antiga, ultrapassada. Por isso o mundo é estranho. E para essa galera que acha o reino de Deus estranho, a nossa resposta é sim. O reino de Deus, entre aspas, é um reino estranho, porque é um reino invertido, porque é um reino que confunde as pessoas que têm poder, é um reino que vira para você, adolescente, e diz que você é cringe, que você é careta, porque você é cristão. É isso mesmo, agora se liga. Falando em um mundo caótico, falando em mundo em guerra, mano, você está acompanhando o que está rolando? A treta entre Rússia e Ucrânia. Isso mostra para a gente que nós vivemos um mundo estranho. Um mundo onde as pessoas amam a guerra. Só que Jesus fala lá atrás que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Que bem-aventurados são aqueles que lutam pela paz, por serem pacíficos. Então, por que o mundo é estranho? Porque Jesus diz que bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que gostam da paz. Mas a gente olha para o mundo e enxergamos o mundo em guerra. Esse é o mundo estranho que você vive. Você está ligadinho, adolescente? Esse é o mundo que você vive. E o fato de você viver nesse mundo faz com que você precise enxergar Jesus como a centralidade do seu coração. Porque senão a tendência é que você seja engolido por uma sociedade que quer desmistificar Cristo e tirar Cristo da centralidade do seu coração. Se liga, somos uma galera que caminha na contramão, pois somos parte deste reino estranho. E quando eu falo reino estranho, eu estou querendo dizer que é estranho na visão daquelas pessoas que não conhecem Jesus. É por isso que você na sua escola, por exemplo, é taxado de um adolescente estranho, de uma adolescente estranha, pelo simples fato de ser cristão, de ser cristã. Mas nós temos prazer, nós temos orgulho de dizer que nós somos estranhos. Por exemplo, o que é o reino de ponta a cabeça?
O reino de ponta cabeça é um reino onde, se liga, tá ligadinho? Se liga, é um reino onde o fraco é forte. É um reino onde o pobre é rico. É um reino onde o rejeitado é aceito. É um reino onde o maior é o menor. É um reino onde quem perde ganha, onde os humilhados são exaltados, onde os últimos são os primeiros, onde o escravo é livre. É um reino louco. Você está ligado? É um reino louco, e não só isso. A matemática de Deus é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o reino estranho que nós vivemos, mas nós amamos este reino, porque nós somos parte deste reino, nós somos representantes deste reino aqui e agora. Se liga, assim como nós vivemos um reino estranho, o segundo ponto é, nós somos um ser, entre aspas, estranho. Por quê? Porque nós somos estranhos no mundo cheio de pecado. Ah, Lucas, como assim? Não estou entendendo. É porque você, adolescente, é um cristão, um discípulo de Jesus, que vive no mundo contaminado pelo pecado, mas que luta para não pecar. E isso para a sociedade atual é loucura. Você está ligado? É por isso que nós precisamos chorar diante de Deus, porque quando nós lutamos contra o pecado, nós estamos dizendo para o mundo o seguinte: não, porque eu não sou deste mundo, eu sou um estranho aqui, eu sou um passageiro aqui. Olha lá, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Por isso que eu estou dizendo que você e eu, que nós somos estranhos no mundo estranho. Olha só, não sei se você comprou o livro e já leu. Já falei muitas vezes deste livro, já falei muitas vezes desse filme. Cara, é muito da hora, O Peregrino. Cara, John Bunyan, o cara que escreveu o livro, ele vai contar a história de um cara, um personagem chamado Cristão. Eu já falei para você 10 vezes, você sabe que é legal. Cristão. E Cristão tem uma missão. A missão dele é sair da cidade de destruição, sair de um mundo de caos, de guerra, e ir para a cidade celestial. Então perceba que Cristão, ele está reconhecendo no livro Peregrino, que ele vive no mundo onde o caos está instalado, onde o pecado está dominando, onde o mundo é estranho. Mas o alvo dele é ir rumo à cidade celestial, porque ele entende que ele é um cidadão do céu. Você, adolescente, é um discípulo de Jesus em missão. Você é um cidadão do céu, por isso que você vai ser taxado de estranho para quem não conhece Jesus. Fato. A grande questão é que Jesus, ao contrário, vivendo no reino perfeito, escolheu vir ao mundo imperfeito e morrer por pecadores. Jesus, ele escolheu estar no mundo de caos, escolheu estar no mundo de guerra. Ele saiu do reino eterno com o Pai, ele saiu do reino perfeito, e escolheu estar no lugar imperfeito, por amor a mim e a você. Jesus é aquele que deixou a paz para estar em meio à guerra, mas não era qualquer guerra, mas é a guerra da morte, é a guerra que nos condenava, é a guerra que nós não tínhamos como lutar, porque nós não tínhamos as armas para lutar, ou a arma para lutar. Porque a única maneira de vencer essa guerra seria por meio do sangue. A única forma de vencer essa guerra seria com sangue sendo derramado nessa cruz, por amor a mim e a você, pecadores, que vivem em um mundo estranho, sendo um ser estranho. A pergunta que eu te faço é: você, adolescente, é um adolescente bem-aventurado, que escolhe ser, como diz aqui no versículo 11, se liga, vou ler de novo para você.
Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e caluniarem vocês. Você tem vergonha de ser cristão? Você tem vergonha de dizer que você é um discípulo, uma discípula de Jesus? Você tem vergonha de compartilhar sua fé com outros? Se você tiver vergonha, deixa eu te dar uma má notícia, adolescente. Cara, se liga. Você está com vergonha desse cara. Do cara que morreu na cruz por amor a você. Do cara que venceu a maior de todas as batalhas. A maior de todas as guerras. A guerra da morte. Mas a boa notícia é que ele venceu essa guerra. Mas ele não venceu de qualquer maneira. Ele venceu com sangue e suor. Por amor a mim e a você. Para finalizar, eu queria te dar uma missão. Duas coisas. Diante de tudo isso que Deus te falou, cara. Diante de tudo isso que Deus falou ao seu coração. Se liga. Duas coisas. Seja um cristão, uma cristã estranho, onde quer que seja, e não importe o que vão falar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que pare de ter vergonha de dizer que você é um discípulo de Jesus. Compartilhe a sua fé na escola, compartilhe a sua fé no clube, compartilhe a sua fé no curso. Não tenha medo de ser um estranho. Você é um estranho entre aspas, porque você é um cidadão do céu, porque você vive no mundo estranho, mas você é do reino dos céus. Então não tenha vergonha. Lembre-se que se você tiver vergonha de dizer quem você é em Cristo, você está dizendo que você tem vergonha do próprio Cristo. Segunda coisa, caia de cara neste, entre aspas, reino estranho. Ou seja, ore mais, busque mais, leia mais a Bíblia e se aprofunde em conhecer a Deus. Quanto mais você ora, mais você busca a Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer que Deus fale com você. Então que essa aula, cara, fique no seu coração. E que Deus possa colocar no mais íntimo do seu ser a verdade de que mesmo você e eu, sendo cidadãos estranhos no mundo estranho, nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos no mundo de ponta cabeça. Nós somos como aquele Homem-Aranha que vive grande parte da sua vida de ponta cabeça. Porque o reino de Deus está entre nós, na pessoa de Jesus, morrendo e ressuscitando por amor a nós. E eu queria orar por você. Eu queria que você ajoelhasse aí na sua casa agora, onde você estiver, e que você fizesse aquela oração sincera, dizendo do fundo do seu coração: Pai, me perdoa pelas vezes que eu tive vergonha, me perdoa pelas vezes em que eu me senti estranho e eu recuei, mas eu quero ser um discípulo de Jesus em missão. Faça essa oração comigo. Pai, eu oro para cada adolescente que neste momento está assistindo essa aula, está ouvindo essa aula, que ele possa te conhecer, que ele possa te experimentar muito mais, que ele possa, Deus, ser grato a Jesus por tanto amor na cruz, e que a consequência disso seja que este adolescente, esta adolescente, sabendo que vive em um mundo estranho, em um reino estranho, sendo um estranho, compartilhe da fé que salva, da fé do Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Essa é minha oração, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Valeu, galera, tamo junto, é nóis.